Pessoal, aqui quem fala é o Padre François Costa. Todos os dias, como já é costume, rezamos a oração do Ângelus, ou a oração do Anjo do Senhor. Vamos rezar? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A partir de Hebreus capítulo 2, versículo 5, o autor da carta aos Hebreus começa a tratar sobre o sacerdócio de Cristo. Só que realmente o tema dos anjos estava na cabeça do autor, porque ele volta mais uma vez ao tema dos anjos nos versículos 5 e 7 especialmente, e na verdade ele está querendo fazer uma exegese do Salmo 8, está interpretando o Salmo 8. E no entanto, precisamente com esse Salmo, ele tem uma ocasião de tratar mais uma vez da relação Jesus Cristo e os anjos, só que desta vez sublinhando mais a glorificação de Cristo. Leio. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro de que falamos. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Agora, vamos voltar ao texto e sublinhar alguns aspectos que nos parece que devem ser mencionados aqui. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro. O autor está vendo já escatologicamente, quando eu uso a palavra escatologia, eu estou falando do escatom. Quer dizer, o que é o escatom? Isso é uma palavrinha grega que significa algo assim como as últimas coisas. Escatologia significa a doutrina sobre as últimas coisas. Como vocês sabem, as postrimerias do homem, ou os novíssimos do homem, ou a escatologia individual do homem, essas três expressões significam de maneira, fazendo sinônimos, né? Com sinônimos nós estamos significando a mesma coisa. Então, os novíssimos do homem são morte, juízo, céu ou inferno. Essa é a escatologia individual para o ser humano. Então, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos. O mundo futuro depende da salvação em Jesus Cristo. Quer dizer, os homens, os seres humanos, são discernidos tendo em conta essa resposta que dão ao mistério do Verbo encarnado. Não há uma suposta resposta que dariam a anjos. Vejam só que coisa impressionante.
A esse respeito, porém, diz o versículo 6, houve quem afirmasse: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste. E aqui começa a citação do Salmo 8. Salmo 8, que tem exatamente esses textos que nós acabamos de escutar. Portanto, o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele cita o Salmo 8 no capítulo 2. Como vocês já observaram, é muito comum para este autor citar o Antigo Testamento no Novo. Não sei se vocês sabiam, mas uma das coisas que nos levam a descobrir que os apóstolos utilizavam o texto grego do que nós hoje chamamos Antigo Testamento, ou seja, o texto dos 70, ou a Septuaginta, é pela maneira como eles citam o Antigo Testamento no Novo. Os apóstolos, quando citam o Antigo Testamento no Novo Testamento, citam-no através do texto grego e não através do texto hebraico. Isso levou a igreja a adotar o cânon das Escrituras baseado no Antigo Testamento grego, na Septuaginta. Esse é o motivo pelo qual os protestantes têm uns 7 livros a menos que os católicos, porque os católicos seguiram a tradição apostólica, como os apóstolos citavam o Antigo Testamento em grego. Nós também pegamos esta versão e não a versão hebraica, e por isso explica que nós tenhamos textos que eles não têm, falta-lhes esses textos, né? Eu gostaria que vocês fizessem essa consideração. Não é que a Bíblia Católica está faltando texto. Ou melhor, não é que a Bíblia Católica tem textos a mais. É a Bíblia Protestante que está faltando textos, porque a nossa é a tradição apostólica. E a tradição apostólica está por cima, né? De qualquer outras considerações, de qualquer autor, de qualquer reformador, de qualquer pessoa que queira dar uma nova visão das coisas. Vejam só, Jesus Cristo é superior aos anjos, é superior aos seres humanos. Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e todas as coisas pusestes debaixo dos seus pés. Então, olhem só, o Salmo está falando que as coisas estão submetidas ao homem e que o homem foi feito pouco menor que os anjos. Se os anjos são seres grandiosos, logo após vem o homem. Mas daqui a pouco, o autor já está trazendo esse texto à colação para depois afirmar a superioridade de Cristo, evidentemente não somente sobre os anjos, que ele já deixou bem clara essa afirmação anteriormente, mas evidentemente também sobre os homens, né? Os seres humanos, tendo esta visão correta de que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, então a gente fala que os anjos que os seres humanos são um pouco menor que os anjos por causa dessa proximidade do homem com Deus através da imagem e da semelhança. Então o homem é um pouco inferior aos anjos quanto à natureza. Mas com a encarnação do Verbo, a natureza humana é exaltada de uma maneira impressionante. Quase temos vontade de dizer que após a encarnação o homem fica superior ao anjo de alguma maneira, né? Porque no ser humano tem algo que foi assumido pelo Verbo encarnado, enquanto que isso mostra que o ser humano foi elevado a uma dignidade tremenda, pelo menos no que se refere à humanidade santíssima de Cristo. A humanidade santíssima de Cristo, quer dizer, a carne e os ossos que estão em Cristo, sim, são superiores aos anjos, evidentemente. Então, será que por prolongação dessa consideração não poderíamos dizer que após a encarnação os homens ficam superiores aos anjos? Em certo sentido, e se entenda de maneira correta esta nossa afirmação, tá bom?
Bom, então o fato é que nós estamos falando da glorificação de Cristo, que está por cima dos anjos e está também por cima dos seres humanos. Todas as coisas estão postas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Isso é um assunto que nós precisamos ver ainda no versículo 8, que não é ainda objeto desta meditação, reflexão do dia de hoje. Tá bom? Então, eu fico por aqui e peço a vocês que, como conclusão prática dessa nossa meditação, que possa realmente entender as coisas de maneira hierarquizada, né? Quer dizer, existe uma hierarquia mesmo. Deus é transcendente, está acima de todas as coisas. Depois vem os seus anjos, depois vem os homens, depois vem a criação animal, depois vem a criação vegetal, depois vem a criação mineral. Mas, de uma maneira misteriosa, de repente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a natureza humana foi elevada a uma dignidade por cima dos anjos. E nesse sentido, de falar Jesus Cristo é superior aos anjos é também, de alguma maneira não, certamente dizer, e de maneira total, dizer que em Cristo a natureza humana é sim superior à natureza angélica pela sua união com o Filho, pela que nós chamamos de união hipostática, né? Quer dizer, na única pessoa do Verbo estão unidas a natureza divina e a natureza humana. Isso faz a natureza humana em Cristo de uma superioridade muito mais que os santos anjos têm. Só para que se perceba que a encarnação é um mistério muito grande, né? E nesse sentido também eu queria exortar, chamar a atenção de vocês para que vejam que Deus concebe-se a si mesmo de maneira ordenada e concebe o mundo também de maneira ordenada. As coisas não devem ser bagunçadas. Para os católicos, a anarquia não é o melhor. A anarquia, a bagunça, a desordem, ou podemos dizer também para os católicos, uma igualdade mal entendida, tampouco é o caminho correto. Porque, enfim, não vamos colocar a Santíssima Virgem Maria, com toda a glória que ela tem, no mesmo nível que Santa Teresinha, né? Vejam que, por isso o apóstolo fala também que existem vários céus, né? A gente nota São Paulo falando daquele homem que foi arrebatado até determinado céu. Quer dizer, existem graus de glória também. As coisas não são todas iguais, como dizia algum autor famoso, né? Os homens, as coisas, todos são iguais, né? Mas alguns são mais iguais do que outros. Isso é bom também para a gente aprender a entender que Deus pensou as coisas de maneira ordenada, organizada e, por que não dizer, também hierarquizada. Isso faz parte da natureza das coisas, segundo o projeto de Deus. Agora, se você não aceita, é porque você quer revolucionar a criação. Mas isso não é costume entre os bons cristãos, entre os bons católicos. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós.